Até chegar aqui na região do mergulho, a gente fez uma caminhada de 10,5 km. Então a gente saiu de Barra Grande, viemos andando pela praia, até chegar em Itaipu de Fora, onde ocorreu o mergulho. A paisagem é muito bonita, bastante biodiversidade, a gente vê uma paisagem magnífica, então a caminhada foi tranquila, foi bem de boa pra gente chegar. A gente achou que não ia conseguir, mas chegamos. Essa viagem ela tá testando o nosso limite, né? A gente acha que não aguenta, mas quando a gente vê já chegou. Por causa da paisagem, a gente vai olhando pro mar, sentindo a brisa. Quando a gente vai ver, já chegou. São 2h15 mais ou menos caminhando. É um pouco mais complicado por conta da areia. Aqui ainda é mais tranquilo, porque a areia é mais firme, então a gente acaba não forçando tanto o pé. Mas o que fica um pouquinho complicado mesmo é o sol. Aqui na Bahia é muito quente e a gente sente muito isso. Mas por conta de ser no mar que a gente caminha, né, na areia em frente ao mar, vem uma brisa gostosa e dá pra chegar. A gente realmente pensa que não vai conseguir chegar, chega uma hora que a gente quer desistir e voltar, mas vale a pena, é muito lindo o caminho e quando a gente chega mesmo. É totalmente diferente do que você andar na cidade. Você vai andando, quando vê já chegou no lugar, porque a gente acabou nem fazendo paradas, a gente tinha programado fazer 3 paradas pelo caminho, a gente nem fez e quando viu já estava aqui na parte do mergulho. Porque você vai andando, vai conversando, vai vendo o mar, os recifes que tem próximo à praia, então acaba que você chega e nem percebe, é muito rápido. Uma coisa que a gente percebeu também são os próprios recifes, que as pessoas não deveriam pisar neles e tudo mais, e quando a gente tá chegando mais nessa região de Itaipu de Fora, a gente percebe muita falta de respeito por conta disso. As pessoas pisam assim, nadam, porque quando a maré tá alta, ela acaba enchendo os buracos maiores que tem nos recifes, e quando ela baixa fica como se fosse uma piscina, por conta do sol fica quente. Então as pessoas pisam e ficam lá nos recifes, coisa que a gente não deveria fazer, né? E além deles serem frágeis, eles abrigam muitas vidas marinhas. Bom, a gente está aqui na reserva de Itacaré. Acabamos de sair da mata, onde a gente fez a nossa última atividade programada aqui para essa extensão. A gente acabou de fazer uma trilha de 4 km, mais ou menos. E agora a gente quer fazer uma avaliação de toda a extensão aqui e do que nós achamos de todas as atividades que foram realizadas. Bom, eu queria falar um pouquinho aqui da trilha em si. É uma trilha cansativa, sim. Tragam bastante água. No final eu estava sem água, então a pressão começou a baixar um pouco, porque é bastante subida, mas vale muito a pena. Você encontra espécies aqui que você não encontra em outros lugares. Eu nunca tinha visto um pé de Xaxim, eu ainda estou impressionada com o pé de Xaxim, porque eu estava acostumada sempre a ver em vasos, tudo prontinho lá pra gente comprar, e eu nunca vi aqui. Aqui é tudo extremamente preservado, é um carinho que eles têm com a natureza aqui que é totalmente diferente do que a gente está acostumado a ver. O começo da trilha é mais tranquilo, porque a gente vai por uma escada, só descida, então é tranquilo a gente fazer esse caminho. E tem muitos lugares que a gente pode fazer uma pausa e ficar descansando, que era o lugar onde a gente teria as aulas, mas hoje, como foi mais rapidinho, a gente não teve todas as aulas. E aí a gente conseguiu fazer a colheita do araçá albino para clonagem. A árvore do araçá albino ela é muito grande, então foi um pouco difícil a gente pegar a amostra. Mas a gente encontrou uma árvore que era mais nova, então ela não tinha fruto nem flor, né? Isso. Mas a gente conseguiu pegar os galhos para fazer a clonagem. A trilha ela é um pouco cansativa porque tem várias subidas, várias rampas, porém vale a pena por causa da vista. Tem umas árvores que a gente nunca nem tinha ouvido falar, que a gente acabou vendo, sabendo um pouco da história delas. E essa caminhada ela tem que ser feita no período da manhã, porque aqui tem uma cobra que ela se chama pico de jaca e ela costuma sair para caçar em torno das 5 horas. Então a gente tem que fazer a caminhada antes, porque essa cobra é venenosa e perigosa, e se você tomar uma picada dela, for atacado, você pode morrer em 4 horas. Então a gente fez a trilha de manhã, foi sossegado, a gente não viu nenhum bicho assim, só aranha mesmo.
Mas foi tranquilo, foi muito boa a caminhada. E vale muito a pena. Sim. Bom, a gente vai fazer agora uma avaliação geral de como foi a nossa extensão. E uma coisa que mexeu muito com a gente, que foi o projeto principal, que a gente passou o ano de 2017 inteiro trabalhando nele, que foi a proposta do carrinho, laboratório no carrinho, ou carrinho da ciência, como ficou conhecido na escola. A proposta era planejar aulas de química para ensino médio e levar até a escola essas aulas experimentais e passar para os alunos com uma teoria em cima delas. Eu acho que todo mundo tem uma opinião unânime sobre isso. O projeto foi muito bem aceito na escola. Foi muito emocionante para a gente dar essas aulas, porque teve aluno que chegou e pediu para tirar foto do carrinho falando: nossa, a aula de química realmente existe. E isso mexeu muito com a gente. Eles pediram fotos. Eles ficaram encantados com o experimento. Até mesmo para provar para os amigos que eles iam ter uma aula de química. Então eles queriam tirar foto dos professores e do carrinho para provar que eles teriam uma aula de química. A maioria dos alunos filmaram experimentos para poder provar para a família e para todo mundo que eles teriam química esse ano. Porque química não tem professor na escola. Foi muito bonito ver os alunos incentivados a estudar a química. Eles falaram: se química fosse desse jeito no meu dia a dia, eu acho que química seria muito mais fácil para mim do que só matéria. Então isso também mexeu com a gente. Bom, sobre os alunos, no começo das aulas a gente decidiu conversar com eles, um bate-papo mesmo, e saber sobre eles e eles saberem um pouco sobre a gente. E nessas conversas a gente percebeu que eles têm muitos sonhos, vontade realmente de estudar, de seguir os estudos. E pra gente isso foi, assim, muito gratificante também saber disso. Eles mostraram pra gente que eles têm muita vontade de continuar os estudos, de fazer uma faculdade, e muitos deles não sabiam como começar, ou que eles poderiam sair daqui e estudar em outro lugar. Eles acreditam que eles teriam que ficar sempre aqui em Itacaré, já que eles nasceram aqui, já que eles estudam aqui. Eles não tinham essa mente aberta para saber que eles poderiam ir para outro lugar, e esse bate-papo foi muito importante porque a gente deixou claro para eles o que aconteceu com a gente, como funcionou e todas as portas que a universidade pode abrir para você. E o vestibular também, que eles podem sim, você não precisa ter dinheiro para você realizar o seu sonho, você seguir aquela profissão que você quer, e isso também foi muito gratificante. Até foi legal falar sobre as bolsas com ele, porque na nossa faculdade, na UFSCar, tem a bolsa moradia, a bolsa alimentação, os auxílios. E eles não sabiam como se manter em outro estado, em outra cidade. Então isso foi muito legal para eles poderem aprofundar um pouco seus sonhos e sair de Itacaré, que muitos queriam fazer faculdade, mas não sabia como. Então, saber dessas bolsas, dessas portas que podem se abrir na faculdade foi muito bom, porque eles se sentiram mais próximos de realizar o sonho deles. As turmas que tinham química não são professores formados em química, mas sim professores biólogos que estudam para, a partir dali, saber algum conteúdo para passar para eles. Então, também tem isso. Não tem professor de química ali no Aurelino Leal para dar aula de química para eles. Então a nossa contribuição foi muito importante, porque algumas salas, as únicas aulas de química que eles vão ter esse ano foram as nossas. E a partir daí não vão ter mais nenhuma. A gente, além disso, aprendemos muito com os alunos. Pra gente foi uma das primeiras experiências com a docência, que a gente gostou muito. No final das aulas, ouvir os alunos elogiando, falando que queriam que fosse assim todo dia. Aplaudindo a gente. Foi muito gratificante. Eles queriam que a gente continuasse, que a gente ficasse aqui mais tempo, que desse mais aulas. E a gente até se emocionou nas salas. Se dependesse da gente, a gente ficaria ali. Ontem, como foi o último dia, todo mundo: vocês não vão vir mais, mas ano que vem vocês voltam. Então eles sentiram abraçados com essa ideia. Eu acho que foi muito importante para eles terem essas aulas. E eles gostaram muito, e a gente gostou muito de ver todo mundo feliz. A gente chegou na escola um pouco inseguro, um pouco com medo, porque a gente não sabia como os alunos iam reagir. A nossa metodologia era uma metodologia que fazia os alunos ficarem mais participativos com a gente. Nós três trabalhamos sempre em conjunto, então enquanto um explicava a matéria teórica, a gente montava a experimental, passava em grupo, todo mundo passava nos grupos explicando
tirando todas as dúvidas. Isso fez com que os alunos ficassem muito participativos com a gente. Então, no final, a gente virou todo mundo amigo. Isso foi uma troca muito grande pra gente, porque no final os alunos chegavam como se fosse, não professor. A gente se tratava de igual para igual. Isso. Desde o início, a gente sempre se tratou de igual para igual, como se nós fôssemos colegas, a gente quisesse se conhecer. E não como se por nós sermos os professores naquela hora, nós estivéssemos acima deles. A gente não queria que eles se sentissem assim. Tanto que uma das alunas, ela trouxe uma fruta diferente que chama Biribim. biribim. Ela quase perdeu o ônibus para chegar na aula para buscar o biribim no sítio do vô dela, para trazer pra gente. E isso pra gente foi muito importante, porque a gente nunca tinha comido essa fruta e um aluno que a gente foi dar aula uma vez já se importou com isso e foi atrás. Então a gente se sentiu muito abraçado por eles, a gente virou amigo e foi incrível, incrível. Ficaram muito seguros também com a gente, eles tiveram em quem confiávamos, por assim dizer. Eles tiraram dúvidas com a gente, eles falaram até sobre a vida deles com a gente. Então foi uma troca muito grande que aconteceu. A gente agora tem muito mais amigos e não alunos. No começo eu tava bem inseguro, porque por ser a primeira vez que eu ia dar uma aula, eu falei assim, será que eu vou dar conta? Eu pensei várias vezes. Só que quando eu cheguei lá, teve uma hora que eu fui pro Ronaldo, eu falei assim, nossa, Ronaldo, eu tô me sentindo um professor. E eu realmente vi que é isso que eu quero pra minha vida, eu fiquei apaixonado nisso. A extensão trouxe pra mim um empoderamento, eu me senti um professor, eu gostei de estar dentro da sala de aula, foi uma troca de conhecimentos. Eu fiquei com medo de não saber explicar alguma coisa direito, mas no fim deu tudo certo. As meninas me ajudaram bastante, os próprios alunos. E eu me senti em condições de mostrar aquilo que eu havia preparado, eu me senti, na verdade, em casa. Um verdadeiro professor. Sim. O interessante desse projeto, do laboratório no carrinho, é essa diferença de não ser aquela aula de sempre, aquela aula clássica, em que o professor chega, começa a escrever na lousa, o aluno copia, acabou, deu o sinal, vai embora e aí só no próximo dia. Com a gente não funcionou assim. O carrinho em si ajudou com a gente nessa aproximação dos alunos que a gente já comentou também. Uma das aulas que a gente fez foi um jogo. Então, para eles sentirem mais à vontade com a gente fez um desafio para eles. Olha, aqui a gente tem um monte de coisa que você tem ali na praia. Separa pra gente tudo isso que você tem. E aí eles ficavam assim, meu Deus, mas como assim? E tudo isso já estava no cotidiano deles, eles só tinham que todo mundo pensar junto e conseguir a resposta para aquilo. E isso foi realmente muito bacana, porque eles não se sentiram numa aula em que eles só sentavam, tinham que ficar com a cabeça baixa e nem nada disso. Eles brincavam e nessa brincadeira eles aprendiam. E o fato do carrinho ser móvel é inovador. Chegar na sala com um laboratório, acho que fez eles ficarem impressionados e terem uma interatividade melhor com a gente. Eu acho que essa metodologia não ia funcionar sem o carrinho e o carrinho não vai funcionar sem essa metodologia. Então, eu acho que os dois, a gente pensou talvez não desse certo, mas ele deu super certo. É uma metodologia super inovadora que a gente fez e eu acho que ele vai ser muito abraçado pela escola. Conversando com os alunos, a gente deixou um desafio para eles, que é cuidar desse carrinho para os próximos anos, a gente poder voltar, ou os professores usarem esse carrinho com eles, e eles cobrarem dos professores para esse carrinho ser usado e criarem novas metodologias, e para esse projeto nunca morrer, não ficar encostado lá, porque realmente mudou muito a escola, mudou muito a visão deles sobre química, sobre química é chato, química é difícil, eu nunca vou aprender química. Química é teoria. Química é conta, você vai ter que ficar fazendo a fórmula ali na lousa e acabou. E não é assim. Química tá no nosso dia a dia. Tudo pode ser explicado pela química. Então, eles conseguiram ter essa visão agora e foi incrível. Foi incrível. Esperar no tempo os anseios, não olhar pra trás e esperar a paz que traz ausência do seu olhar.
andar.